A expressão Guerra Fria surgiu em 1947, quando o assessor presidencial americano Bernard Baruch usou o termo para se referir à intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética após o fim da Segunda Guerra Mundial. Diferentemente desse terrível conflito real, a disputa entre as duas grandes potências era travada mais no campo político. Como ambas evitavam se enfrentar com armas, a suposta guerra era fria, limitada, e não quente, total. Com o intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar novas áreas para dispersar suas ideologias, as duas maiores superpotências, Estados Unidos e União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, partiram para um crescimento militar de grandes precedentes, desencadeando a corrida armamentista. Os dois países tentavam medir força, buscavam produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de ameaçar o inimigo. O processo da corrida armamentista resultou também na propagação da tecnologia aeroespacial e o aumento da rivalidade entre os Estados Unidos, o lado capitalista, e a União Soviética, o lado socialista. Cada um dos lados investia em tecnologia, armas e propaganda a fim de provar ao restante do mundo sua superioridade e a do modelo econômico que defendia. No fim dos anos 1950, essa competição extrapolou os limites do próprio planeta Terra e também o espaço virou cenário de disputas entre os dois blocos. Foi a chamada Corrida Espacial, que teve início em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik, que em português significa viajante. O primeiro computador, chamado de ENIAC, surgiu nos Estados Unidos, feito pelos engenheiros da Universidade da Pensilvânia. Projetado para o exército americano, o aparelho servia para ajudar nos cálculos de artilharia. Ficou pronto em 1946 e ajudou nos cálculos para construir a bomba de hidrogênio, testada pelos Estados Unidos em 1952. A máquina tinha mais de 2 metros de altura e ocupava uma área de 15 por 9 metros, algo como um armário gigante. Custou em torno de $400 mil. Quem costuma esquentar achocolatado ou pão com queijo no micro-ondas pode não imaginar, mas está usando um legítimo produto que surgiu graças à engenharia militar. Durante o início da Guerra Fria, em 1945, o engenheiro americano Percy Spencer trabalhava com a tecnologia de radares, mais precisamente na construção de peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas. Durante as muitas horas dedicadas ao seu serviço, Spencer percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Não demorou muito para que o engenheiro chegasse à conclusão de que o doce havia sido aquecido pelas micro-ondas. Depois disso, as pesquisas prosseguiram e a pipoca foi o primeiro alimento a ser preparado no mundo com a nova técnica. Como lasers eram praticamente a resposta russa para tudo nos anos 1980, os pesquisadores soviéticos examinaram o uso potencial da tecnologia para a defesa de campos aéreos. Essas plataformas montadas em caminhões não simplesmente cegariam pilotos como os lasers portáteis modernos fazem. Elas também derretiriam a fuselagem e colocariam o avião em chamas. A tecnologia superou as fases de protótipo e testes, a um ponto em que diversos analistas da época esperavam que a União Soviética iniciasse a produção para a década seguinte, mas eles não conseguiram fazer isso, e o colapso da economia soviética deu fim ao regime inteiro, antes que os lasers móveis pudessem ser utilizados. Os Estados Unidos liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no mundo. Usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em quadrinhos, divulgou uma campanha valorizando o American Way of Life. Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideias próximas ao socialismo. O macartismo, comandado pelo senador republicano Joseph McCarthy, perseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos Estados Unidos,
como uma forma de identificar o socialismo com tudo que havia de ruim no planeta. Na União Soviética não foi diferente, já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. Sair destes países, por exemplo, era praticamente impossível. O sistema de investigação e espionagem foi muito usado de ambos os lados. Enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, os funcionários da KGB faziam serviços secretos soviéticos. O Muro de Berlim foi o maior símbolo da divisão do mundo entre bloco ocidental e oriental. O primeiro, liderado pelos Estados Unidos, tinha o capitalismo como sistema econômico. Já o segundo, encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era adepto do socialismo. Da mesma forma que foi o símbolo do começo da Guerra Fria, também foi o ícone do seu fim. Nos últimos anos da década de 80, a União Soviética entrou em colapso e diversas manifestações começaram a surgir nas duas partes da Alemanha, reivindicando a destruição do Muro de Berlim. Naquele mesmo ano, populares portando marretas e outras ferramentas derrubaram o muro em um protesto televisionado para o mundo todo. Com a queda da barreira geográfica, inicia-se um processo que termina na reunificação da Alemanha no mês de outubro de 1990. Now the world